Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma transversal. Então, primeiramente, é interessante que a gente que a gente relembre a definição de retas paralelas e retas transversais. Primeiramente, o que é que são retas paralelas? São retas que não se cruzam, ou seja, elas têm a mesma inclinação. Se você observar aqui na figura, as retas paralelas serão as retas R e S, ok? E o que é uma reta transversal? Bem, quando uma reta intercepta um feixe de paralelas, nós temos ali uma reta transversal. Ela vai ter um ponto em comum com cada uma dessas retas paralelas. Por exemplo, a reta T. Ela é transversal tanto a reta R como a reta S, ou seja, elas têm um ponto em comum, que é esse pontinho aqui, ó. A reta T e a reta S tem esse ponto em comum, e a reta T e a reta R tem esse pontinho aqui em comum, tá? Que é justamente o ponto de interseção. Então nós temos aqui, ó, duas retas paralelas R e S, se forem cortadas por uma reta T transversal, a ambas formará um ângulo ou formará ângulos como representam na imagem abaixo. Então nós já sabemos que a reta T é uma reta transversal, beleza? Porque ela está interceptando esse feixe de duas retas paralelas, que é a reta R e a reta S, tá? Ela corta. Quando ela intercepta, ela vai interceptar num ponto específico, beleza? Então ela vai formar essa reta transversal. Ao interceptar essas duas retas paralelas, vão formar ângulos, tá? Então nós temos aqui, ó, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Então nós temos aqui quatro ângulos. E nós temos mais quatro ângulos, que são formados pela interseção da reta T e da reta S, que é o ângulo E, F, G e H. Então nós temos mais quatro ângulos, no total são 8 ângulos, beleza, gente? Então na figura, os ângulos que apresentam a mesma cor são congruentes. O que é que significa congruentes? Congruência, gente, significa mesmo tamanho, mesma medida. Então, ângulos congruentes são aqueles ângulos que têm a mesma medida, a mesma abertura, o mesmo tamanho. Beleza? Dois ângulos de cores diferentes são suplementares, ou seja, somam 180 graus. Ou seja, quando dois ângulos são suplementares, é que a soma das duas medidas equivalem a 180. Então, é muito comum nesse conteúdo de hoje você se deparar com esse termo congruente, suplementar. O que são ângulos congruentes? Tem a mesma medida. O que são ângulos suplementares? São ângulos cuja sua soma equivale a 180 graus. Ok, gente? Então vamos lá, avançando um pouco mais no conteúdo. Os pares de ângulos recebem nomes de acordo com a posição que ocupam em relação às retas paralelas e à reta transversal. Sendo assim, os ângulos podem ser correspondentes, alternos e colaterais. Então, esses 8 ângulos aqui, de acordo com a sua posição, eu posso tomar pares de ângulos. De acordo com as suas posições, eles podem ser correspondentes, alternos e colaterais, que vai ser o nosso objeto de estudo de nossa aula, beleza? Mas antes da gente avançar, para a definição, conceito de cada um deles, eu quero que a gente fixe mais um conceito, tá? Toda vez que eu estiver analisando uma situação desse tipo, que vai ser muito comum nas questões, eu ter retas paralelas e uma transversal, eu quero que vocês considerem, ó, entre duas retas paralelas, esse espaço aqui, essa região, ela vai ser sempre representada como região interna, beleza? Então, qualquer elemento que estiver compreendido no intervalo entre duas retas paralelas, essa região especificamente, nós vamos chamar de região interna. Ou seja, se eu considerar aqui a região interna, eu vou perceber que ela consegue ter quatro ângulos, que é o ângulo D, o C, D, E, F. Então aqui nós temos quatro ângulos que estão situados na região interna, tá? Se essa região de intervalo entre essas duas retas que são paralelas é conhecido como região interna, então tudo aquilo que não faz parte da região interna eu vou chamar de região externa, tá? Que é tudo que está acima da reta R e tudo que está abaixo da reta S. Ou seja, na região externa eu tenho também quatro ângulos, que é o A, o B, o H e o G. Beleza, gente? Então, isso vai ser muito importante para a gente poder estudar o conceito de ângulos correspondentes, ângulos alternos e ângulos colaterais. Beleza? Então, memoriza isso, vai ser bem importante. Então, agora nós vamos saber o que são ângulos correspondentes. Então, vamos lá de acordo com a definição. Ó. Dois ângulos que ocupam a mesma posição nas retas paralelas são chamados de correspondentes.
Uma outra definição alternativa é a seguinte, ó. Os ângulos correspondentes, eles vão sempre estar de um mesmo lado da reta transversal. Verifica aí, ó, nós temos aqui dois ângulos amarelos, eles são correspondentes porque eles estão do lado esquerdo em relação à reta transversal. Mas não basta apenas essa informação. Ângulos correspondentes, elas devem estar no mesmo lado em relação à transversal e em regiões diferentes. Como assim, professor? Perceba que esse ângulozinho aqui, ó, ele faz parte da região interna. E esse outro ângulo amarelo, que corresponde à mesma posição desse outro ângulo amarelo, ele está do mesmo lado em relação à transversal, porém está numa região diferente, está na região externa. Então, ângulos correspondentes estão sempre do mesmo lado em relação à transversal, porém estão em regiões diferentes, uma interna e outra externa. Sempre será desta maneira, beleza? Então, desta forma, nós podemos chegar à seguinte situação, né? Quem são os ângulos correspondentes dessa figura? Ó? O A e o E, tá aqui externo e interno do mesmo lado. O D e o H, tá aqui o D e o H, ó. Um é externo, o outro é interno, tá do mesmo lado em relação à transversal. O ângulo C e o ângulo G, ó, interno e externo, beleza? E o ângulo B e o F, ó, do mesmo lado, ou seja, do lado direito em relação à transversal em regiões diferentes. Então, esses ângulos são correspondentes. O que é que eu preciso saber sobre ângulos correspondentes? Que eles terão sempre a mesma medida, tá, gente? Eles são congruentes. Então, quando eu tenho dois ângulos correspondentes, eles são sempre congruentes. Bacana, gente? Então, agora nós vamos estudar dois outros pares, que são os ângulos alternos, tá? São pares de ângulos que são definidos como alternos. Agora vamos ver como é que a gente identifica que eles são alternos. Os pares de ângulos que estão em lados opostos da reta transversal são chamados de alternos. Olha lá, os correspondentes são do mesmo lado. E ângulos alternos são em ângulos opostos. Beleza, gente, ó. Esses ângulos também são congruentes, tá? Assim como os correspondentes, os alternos são congruentes. Agora eu quero chamar a atenção o seguinte: não basta apenas que eles sejam de lados opostos em relação à transversal. Eles devem estar também na mesma região. Olha aqui o ângulo vermelho, aqui o ângulo D e o ângulo F, ó. Eles estão em lados opostos em relação à transversal e na mesma região. É interno e aqui é interno. Olha o azulzinho aqui, ó. O C e o E. Tá aqui, ó. Interno e interno, em lados opostos. Ou seja, para ser ângulos alternos, eles devem estar em lados opostos em relação à transversal e na mesma região. Ambos internos ou ambos externos, como mostra aqui a segunda figura, ó. Verde aqui está na região externa, o outro verde está na região externa, são opostos, então eles são alternos. E pela propriedade, eles também serão congruentes. Bacana, gente? E agora nós vamos ver o terceiro tipo, que são os ângulos colaterais. Os ângulos colaterais, eles são bem parecidos com a definição de ângulos correspondentes. Por quê? Porque nos colaterais, os ângulos eles estarão em um mesmo lado em relação à transversal. Só que lá nos correspondentes, você tem que lembrar que lá na definição que nós vimos, o primeiro par de ângulos estudados, que são os correspondentes, eles estavam em regiões diferentes. Um estava na região interna e o outro na externa. Nos colaterais, não, eles estão do mesmo lado em relação à transversal, porém, eles estão na mesma região, ó. Verifica aí, gente, ó. O ângulozinho vermelho e esse ângulo vermelho, ó, eles estão na região interna, estão do mesmo lado da transversal e estão na região interna, olha lá, ó. Ângulos colaterais. O que é que eu preciso saber sobre ângulos colaterais? Que eles são suplementares. Se eu somar esse ângulo com esse ângulo, que são os dois vermelhos, por exemplo, a soma tem que dar 180 graus, beleza? Mas o que é que eu quero com tudo isso? Gente, tem muita definição, tem muita propriedade para tu lembrar quando tu se depara com um exercício. O que eu quero que você verifique é que, considerando esses três tipos de ângulos, existem duas propriedades. Ou esses ângulos serão congruentes, ou eles serão suplementares. Lá na situação dos ângulos correspondentes, dos ângulos alternos, os ângulos alternos eles podem ser internos ou externos, como nós vimos lá no penúltimo tópico do nosso conteúdo. Mas quando tu estuda, por exemplo, tu vai resolver algumas questões, tu vai observar que só saber a definição não vai bastar.
tá? Você tem que saber as propriedades. Então o que eu quero fazer é o seguinte, a gente vai fazer um grande resumo para resolver algumas questões. E como é que vai se dar esse resumo, professor? É o seguinte, ó. Independente da posição, mesmo que você não saiba ou não lembre que dois ângulos são correspondentes, são alternos ou são colaterais, eu quero que você fixe essa informação que eu vou lhe passar agora. Toda vez que você estiver analisando um par de ângulos, ou seja, dois ângulos, e eles tiverem a mesma abertura, eles são congruentes. E toda vez que eles tiverem aberturas diferentes, eles são suplementares, ou seja, a soma dessas duas quantidades sempre tem que equivaler a 180 graus. Então, se eu considerar aqui, ó, esse ângulo vermelho com esse ângulo vermelho, será se a abertura deles são iguais? Não, professor, porque eu estou vendo aqui que essa abertura aqui, ó, é muito maior do que essa abertura. Então, o que é que eu posso definir em cima disso? Que eles são congruentes? Eles têm a mesma medida? Não. Se eles não têm a mesma medida, então eles são suplementares, ou seja, a soma das duas medidas tem que equivaler a 180 graus. Então, é isso que tu vai precisar saber para resolver as questões. Bacana? Se tu olhou bem aqui, ó, esse ângulo F e esse ângulo D. Apesar de serem cores diferentes, mas tu pode observar que a abertura deles é igual. Então significa dizer o quê? Que eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Então tu não precisa saber, em 90% das questões, não precisa saber que eles são correspondentes, que eles são alternos, que eles são colaterais. É interessante saber sim, porque existem questões que são subjetivas. Mas questões de cálculo, tu não precisa saber correspondente, alterno, colateral, saber das propriedades. Só precisa identificar duas situações. As aberturas são iguais ou são diferentes? Se elas forem iguais, elas têm a mesma medida, lógico. Agora, se elas forem diferentes, elas sempre serão suplementares, ou seja, a soma sempre dará igual a 180 graus. Bacana, gente? Então, aqui analisando, terminando de analisar os colaterais. Então, nós temos alguns pares de ângulos colaterais, né? D e E, C e F, A, H e D e G. E aí, assim como lá nos alternos, nós temos os colaterais internos e os colaterais externos, né? Aqui, ó, na região interna e aqui estão na região externa, como nós vimos lá no início do conteúdo. Bacana, gente? Então, agora nós vamos resolver alguns problemas, tá? Esses probleminhas aqui, eles vão ajudar a gente aqui a entender, a internalizar o conceito. Então, primeira questão, ó. Na imagem a seguir, as retas U, R e S são paralelas e cortadas por uma reta transversal. Determine o valor dos ângulos X e Y. Então, nós temos aqui o ângulo X e aqui o ângulo Y. O que foi que eu acabei de falar para vocês? Que não interessa saber se eles são correspondentes, se eles são colaterais ou são alternos. O que interessa é saber da propriedade. Eles têm a mesma abertura ou têm aberturas diferentes? Se você considerar aqui esse ângulo que mede 50 graus em relação a esse ângulo X, será se eles têm a mesma abertura ou têm aberturas diferentes? Se eu observar com calma, eu vou perceber que essa abertura aqui, ela é igual a essa abertura. Se elas são iguais, elas são congruentes, é a mesma medida. Logo, X, ele corresponde a 50 graus. Essa medida é igual a essa. Então, X equivale a 50 graus. Viu como é simples? E agora, o que é que eu tenho que descobrir agora? O valor do Y. Agora, observa bem, esse ângulo aqui que mede 50 em relação a esse ângulo aqui, essa abertura, eu vou considerar aqui as aberturas, beleza? Essa abertura em relação a essa, são aberturas de mesma medida? São iguais? Lógico que não, né, gente? Se elas não são iguais, o que é que eu posso deduzir? Ora, tem duas situações, ou elas são congruentes, ou elas são diferentes. Se elas não são congruentes, ou seja, se elas não são iguais, elas são diferentes. Se elas são diferentes, logo, elas são suplementares, ou seja, se eu somar essa quantidade que é 50 mais essa quantidade que é Y, ela tem que dar 180 graus. E aí, gente, qual é o ângulo que somado a 50 dá 180 graus? Aí tu faz o seguinte, né? Ou tu vai pela lógica, ou então resolve a equação. Passa o 50 para o outro lado, vai passar subtraindo, 180 menos 50, 130. Ou seja, o ângulo Y equivale a 130 graus. Por quê? Porque como eles têm aberturas diferentes, significa dizer que eles são suplementares. Ou seja, se eu somar aqui 130, que é o valor do Y, mais 150, o resultado que eu vou obter é 180. Então, tu acabou de resolver a primeira questão. Agora vamos lá. Segunda questão. Sabendo que MN são retas paralelas, essa simbologia aqui representa paralelismo, tá, gente? Então, ó, sabendo que M é paralela a N,
Calcule em cada caso o valor de x. Então, na letra A, aqui nesse primeiro caso, nós temos aqui o 40 e o x, ó. Nesse caso aqui, gente, a abertura é a mesma, né? E se fosse para fazer uma definição, logicamente, ó, eles estão de um mesmo lado em relação ao transversal, que é do lado direito, em regiões diferentes. Logo, eles são correspondentes, né? E correspondentes, pela definição, têm a mesma medida, são congruentes. Mas eu precisava saber dessa informação? Não, bastaria eu observar que essa abertura é idêntica a essa abertura. Logo, x é igual a 40. Viu como é simples? Agora aqui na letra B. Na letra B, eles são correspondentes? Não, porque apesar deles estarem no mesmo lado em relação à transversal, eles estão em regiões iguais, mesma região. O 20 é região externa e o x é região externa. Aqui é interna e aqui é externa, correspondentes, aqui eles são colaterais. E colaterais, gente, nós vimos lá o último tópico que eles são suplementares, mas eu precisaria saber que colaterais são suplementares? Não, bastaria eu observar o quê? A abertura, ó. Essa abertura aqui, ela é menor do que essa abertura aqui, ela é maior. Não é o pintadinho que eu vou considerar aqui, ó, tá pintado de vermelho essa parte de amarelo, não é isso, é a abertura, gente, ó. Essa abertura aqui é que nem uma tesoura, né? Se você pegar a tesourazinha aqui, se você for cortar alguma coisa, quando você abre o campo dela, aquela abertura aumentou. Quando você fecha, aquela abertura praticamente ficou nula, diminuiu. Então essa abertura aqui, gente, ela é maior do que essa. Se ela é maior do que a outra, significa dizer que 20 e x são suplementares. Lógico, se tem aberturas diferentes, são suplementares. Então x mais 20 tem que ser igual a 180. E aí você jogando o 20, que é positivo, para o outro membro, ele vai passar com um sinal invertido, ou seja, negativo, vai ficar 180 menos 20. E 180 menos 20 equivale a 160. Lógico que tinha que ser 160, né, gente? Se eles são suplementares, ó, 160 mais 20, 180. Beleza, gente? Então é assim que você vai proceder de acordo com as questões. Agora vamos aqui para a questão de número 3, a última. Dadas as retas paralelas são essas duas aqui, ó, essa e essa é a mesma inclinação, beleza? Cortadas por uma transversal, que é essa maior aqui, calcule os valores dos ângulos A e B. Então nós temos aqui as alternativas. Então nós temos aqui o ângulo A e o ângulo B. O ângulo A e o ângulo B, eles têm aberturas diferentes, então são suplementares. Se eu somar A mais B, tem que dar 180. Mas do jeito que está aqui não tem como resolver, tá? E aí eu percebo que tanto esses dois ângulos aqui, eles têm uma expressão que representam a sua medida, ó. 20x menos 40 e 10x mais 40. Mas o que é que eu tenho que observar? Ó? Que essa abertura aqui, ela é idêntica a essa abertura, ó. Essa abertura em relação a A são diferentes. Essa abertura em relação a B é igual. Então, essa e B são congruentes. E essa B, ela é igual a essa. Não, professor, é diferente. Ó. O azul aqui está mais pintado do que... Gente, não é a região pintada, não. É a abertura que eu vou considerar. Ó. Essa abertura aqui, ela é idêntica a essa abertura. Beleza? Então, o que é que eu posso deduzir? Que essa aberturazinha azul, ela é idêntica a essa outra abertura azul. Então, elas são congruentes, beleza? Se elas são congruentes, eu vou fazer uma igualdade, ó. Então, significa dizer que essa medida é igual a essa. E aí, quando eu igualo as duas expressões, eu percebo que nós temos uma equação. Se nós temos uma equação, é possível descobrir o valor do x. E aí, como é que a gente resolve? No primeiro membro eu vou trazer todas as expressões que são acompanhadas de x. E no segundo membro eu vou levar os números que não são acompanhados de x, beleza? Então vai ficar assim, ó. Esse 10 que é positivo passa para o primeiro membro negativo. E esse 40 que é negativo vai para o segundo membro positivo. Então vai ficar assim, ó. 20x menos 10x igual a 40 mais 40. 20x menos 10x é 10x. 40 mais 40, 80. 10x igual a 80. O nosso objetivo não é descobrir o valor do x? Isola ele. Esse 10 que está multiplicando x vai passar dividindo, certo? 80 dividido por 10, 8. Bem, gente, nosso objetivo é descobrir o valor de A e B. Até aqui nós não descobrimos, nós sabemos apenas o valor do x. Então, nesse caso, o que é que nós vamos fazer? Já que eu sei que o x vale 8, então em cada situaçãozinha dessa aqui, ó, eu posso usar tanto uma equação como uma expressão como a outra. Vou usar essa aqui. Se o x vale 8, eu posso pegar e substituir no lugar do x o 8. Então vai ficar assim, ó. Não é 20x menos 40, então vai ficar 20 vezes o x, só que o x vale 8, ó. 20 vezes 8 menos 40. Só que 20 vezes 8 é 160. 160 menos 40 equivale a 120. Então esse ângulozinho aqui azul equivale a 120.
Mas o nosso objetivo é descobrir o valor de quem? De A e B. Gente, se o azul aqui é 120, então esse B aqui, como ele tem a mesma abertura, é 120 também, tá? Então esse B aqui já é 120. E aqui eu tenho essa possibilidade e essa possibilidade, ó, onde o B vale 120, que aqui é A, tá? E aí falta descobrir o valor do A. O que nós sabemos é que ângulos que têm aberturas diferentes, eles são suplementares. Se aqui é 120, gente, esse ângulo A tem que ser um ângulo maior, porque a soma tem que dar a soma tem que dar 180 graus. Na verdade é o seguinte, essa figura aqui ela ficou distorcida, tá? O que vai acontecer é isso, esse ângulo aqui equivale a 120 e o ângulo A em relação a esse são suplementares. Então o que vai acontecer é isso, ó. 120 para 180, então significa dizer que isso aqui é 60. Só que aí quando você vai para o visual, no olhômetro, né? Você fala, professor, como é que pode? Esse aqui é maior do que esse, aqui deu 120, aqui deu 60. Aí é uma questão de adequação da questão com a sua expressão, tá? A expressão utilizada aí foi escolhida de maneira errônea. Mas o que vale é a intenção da questão, ó. Se tu descobre que esse aqui é 120 e aqui são aberturas diferentes, então significa dizer que esses dois ângulos são suplementares. Se esse é 120 para 180, falta apenas 60. Então, de acordo com o problema, nós sabemos que o A vale 60 e o B vale 120. O que deveria ser o contrário, né, gente? Porque essa abertura aqui é menor do que essa. Mas a questão foi formatada de maneira errada, tá, gente? Mas o que vale é o conhecimento, beleza? Então, sabendo disso, nós vamos ter como resultado A igual a 60, B igual a 120. Beleza, gente? Mas poderia ser o contrário, viu? B igual a 60 e A igual a 120 se tivesse sido formatado de uma maneira correta. Beleza? Mas aí, de acordo com o que a questão forneceu, o resultado é esse. Apesar de, matematicamente, isso aqui ser irrefutável, né? Ser uma coisa errada. Beleza, gente? Então, até a próxima aula, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não tiverem entendido bem, não esqueça de assistir a aula da TV. E mesmo assim, se persistirem as dúvidas, entre em contato comigo, tá? Em cada atividade eu sempre deixo o meu WhatsApp. Até a próxima aula.